Olá! E hoje nós vamos falar de um assunto muito em voga. Por que formar o meu imaginário é importante? Afinal de contas, todo mundo fala disso já tem alguns anos, né? Existem vários perfis no Instagram que falam sobre isso, sobre a importância de você formar o seu imaginário e para realmente, de uma vez por todas, vocês compreenderem o quão importante é vocês formarem o imaginário, que na verdade não é bem formar o imaginário, né? Porque formar o imaginário acontece quando você é uma criança. Quando a gente já é adulto, o mais ideal é a gente falar de fazer uma reforma do imaginário. Mas como já pegou esse termo, né? A formação do imaginário, então a gente fala formar o imaginário, mas tendo clareza que o que a gente está falando mesmo do adulto é de fazer uma reforma do imaginário e também educar o seu imaginário, né? Então, há 3 coisas que a gente pode fazer com o imaginário. Formar, que vai acontecer mais quando a gente é criança. Depois que a gente já é adulto, que a gente já tem muita coisa no imaginário, né? Que a gente já tem alguns anos de vida aí, né? Por exemplo, assim, já tá no final da adolescência, 18 anos. Aí a gente já tem que fazer uma reforma do imaginário e tem também a gente fazer a educação do imaginário. Quando a gente é adulto, a gente também pode fazer a formação do imaginário, porque a gente sempre tem muitas lacunas na nossa imaginação. Afinal de contas, hoje em dia, né, a gente não é um povo, digamos assim, culto, mas não culto lá de ser um intelectual sentado numa cadeira cheio de livros, de gravata, borboleta, não. Mas nós não somos um povo que a gente sabe o que aconteceu no passado com os nossos próprios ancestrais, assim, né? Por exemplo, a gente descende dos portugueses, então a gente não sabe direito como que foi que aconteceu, o que foram, que descobriram o Brasil e o que acontecia antes, que nem o Brasil nem existia, né? Para a Europa lá. Então a gente tem muitas lacunas na nossa imaginação, lacunas porque realmente a gente não sabe disso. Então a gente já começa a perceber aí do que eu tô falando, da importância da gente formar o nosso imaginário. Porque se a gente percebe que na nossa imaginação, até no nosso conhecimento, há lacunas, né? Tem coisas que você não sabe, primeiro você tem que perceber que há coisas que você não sabe, concorda? Porque não tem como você buscar saber algo que você nem sabe que existe, né? A gente acha porque eu nunca ouvi falar disso, então isso não existe. Não é verdade? Não é assim que a gente lida com as coisas assim, com as coisas que a gente ouve. Tipo, você recebe uma mensagem no Instagram, você vê um vídeo no Instagram de alguém falando uma coisa que você nunca imaginou, a gente lê e fala assim, gente, isso pode ser mentira, né? Igual falavam aí há um tempo atrás que tinha uma aranha, que se a aranha entrasse no seu tênis e te mordesse, se te picasse, né? Porque a aranha não morde, picasse você morria, não tem essas coisas assim? Aí você fala assim, nossa, nunca ouvi falar disso. Então, tem inúmeras coisas que a gente nunca ouviu falar. Então, quando a gente se depara com alguma coisa que a gente não sabe, aí sim, quando a gente passa a saber daquilo, a gente está formando o imaginário. Agora, quando a gente já tem muita coisa na nossa imaginação, e nós temos muita coisa na nossa imaginação, a gente tem muita coisa na nossa memória, porque a memória e a imaginação, gente, é a mesma coisa, já dizia Aristóteles. É importante que nós, mulheres, nós façamos um inventário da nossa imaginação. O que seria isso? Seria você começar a se recordar das coisas que você consumia muito quando você era mais nova. Tipo assim, da adolescência até uns 22 anos. Então, o que você gostava de assistir na televisão? Porque era uma época que a gente assistia muita televisão, né? Então, o que você mais gostava na televisão? O que você era fissurada, assim? Era alguma novela? Era algum seriado? Quais eram os grupos de música que você gostava muito, que você ouvia muito? Quando você saía, por exemplo, as pessoas que moram no Nordeste, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que moram no Nordeste, quando elas saem, elas vão dançar forró. Aqui, já no estado do Rio, São Paulo, isso não é muito comum, né? Então, na imaginação delas, vai ter essas coisas de música, de forró, e na nossa imaginação não vai ter isso, vai ter outra coisa. Então, o que você consumia lá quando você era nova? Você ouvia, sei lá, né? Tem gente aqui que ouvia muito pagode. Hoje em dia tem o sertanejo universitário. Na minha época nem existia sertanejo universitário. Então, que músicas que você gostava muito? Que programas de televisão você gostava muito, via sempre? Que filmes você gostava muito, marcaram assim você, que você se recorda?
Mas o quê? Que revistas você acompanhava? Porque na época às vezes tinha revista, ou que blogs, né? Ou que blogueira você acompanhava muito, gostava muito. Por exemplo, assim, eu aprendi a me maquiar no YouTube com a Julia Petit, que era uma moça que postava muitos vídeos de maquiagem. E hoje em dia ela até tem uma marca de cosmético. É a Salve, vocês devem conhecer, né? Eu aprendi a me maquiar vendo ela. Ela ia se maquiando, ia falando algumas coisas, então alguma daquelas coisas que ela falava, ó, foi entrando na minha cabeça, sem eu nem estar percebendo. Então, que clipes também, videoclipes que você gostava muito, assistia sempre, né? Que você até se recorda, assim, tem alguns videoclipes que a gente até lembra, assim, do enredo, porque chegou um momento que os videoclipes passaram a ser até um mini conto, assim, não sei se vocês se lembram disso. Eu tenho até uma paciente que uma vez eu fiz isso com ela, assim, eu fiz ela fazer um inventário dos filmes, dos clipes, das músicas, das bandas que ela gostava, né? Então faça isso, faça esse inventário das coisas que pairam na sua imaginação, principalmente se você é mulher. Se você é mulher, você precisa fazer isso. Por quê? Porque você precisa saber o que está na sua memória, o que está na sua imaginação. Porque, veja, você aprende as coisas muito mais pelas artes. E artes eu falo música, televisão, cinema, seriado, quadro que você viu, figura que você viu, revista, propaganda. Você aprende muito mais pelas artes do que numa aula teórica. Então, hoje em dia, por exemplo, né, há muitos cursos para a gente comprar, inúmeros cursos teóricos aí. Eu chamo de aula blá blá blá. Tem até um professor meu que fala, aproveita que essa aula aqui é blá blá blá, que daqui a pouquinho vai chegar a hora de fazer exercício. Tem muitos cursos que a gente compra que a pessoa fica lá falando, né, explicando coisas, às vezes explica coisas de ciências superiores, né, como por exemplo psicologia, filosofia, teologia. E tem alguns cursos que são cursos práticos, né? Por exemplo, assim, você compra um curso de fotografia. Por exemplo, assim, eu recentemente comprei um curso da Marta, que é para organizar o cardápio da comida para você só cozinhar uma vez por semana. Então é um curso prático. Você compra o curso e você vai aprender como organizar aquilo, como fazer aquilo. Por exemplo, tem o curso da Cissa Rego Macedo, que é o curso Decore a Casa. Então ela vai explicar detalhadamente, olha, a iluminação é assim, cortina é assim, quadro você tem que fazer assim, mesa você tem que escolher assim, você tem que ver o negócio do piso. Então, tem vários cursos hoje em dia que são práticos. Ótimo, esses cursos práticos funcionam muito. Agora me diz, quantos cursos teóricos você já comprou? Se você pegasse a calculadora e fizesse o cálculo assim de quantos cursos teóricos você já comprou até hoje na internet, acho que a gente caía para trás. Mudou a sua vida esses cursos teóricos que você comprou? Né? Por exemplo, você já comprou curso de relacionamento? Você foi, viu a aula, nossa, maravilhoso. Mas quando você tinha que pegar aquilo e colocar na realidade, você sentiu uma dificuldade. Então, o que acontece? Quando a gente tem um curso prático que a gente compra, aquele curso ele está lidando com algo concreto. Por isso é fácil a gente aplicar aquilo que a gente está aprendendo na prática. Agora, quando a gente tem um curso teórico de alguma coisa que ficou falando lá, falando de conceitos, ficou falando, tentando fazer analogias para que você entendesse, é muito mais difícil, porque não se trata de algo concreto, se trata de algo abstrato. E essa coisa abstrata, ela vai usar o quê? Ela vai usar as coisas que já estão na sua memória, as coisas que já estão na sua imaginação. Ela vai conduzir toda a sua vida hoje. Sim, você pode falar assim, vai conduzir a minha vida? Sim, ela vai conduzir a sua vida no sentido de quê? De que tudo que você pensa, que você fala, então quando você vai falar, você pensa com o que você fala, vamos dizer assim. Você pensa com as palavras que estão na sua cabeça, né? Então, tudo que você pensa, tudo que você fala com você mesmo, ou você fala com as outras pessoas, a forma como você se comporta diante das situações que você vive, diante das pessoas que você convive, seja no trabalho, seja na sua família, isso tudo vem da onde? Você não cria nada. Isso que você tem que perceber, que você não cria nada, tudo você vai pegar algo que está na sua imaginação, que está na sua memória, que você consumiu ao longo da sua vida inteira. Então, ao longo da sua vida inteira,
O seu imaginário estava sendo formado pelas coisas que você estava consumindo, fosse novela, filme, seriado, música, clipe, tudo. Pessoas que você convive, exemplos de pessoas que você estava convivendo. Então, por exemplo, exemplos de relacionamento foram os relacionamentos que você viu concretamente ali ao seu redor. Exemplos de adulto, quando você era criança, você tinha exemplos de adulto. Era quem? Eram os adultos que você convivia. Então, tudo isso foi ficando lá na sua memória, na sua imaginação. Quando você vai se comportar, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar para decidir o que você vai fazer com o que está lá na sua imaginação. Então, ao longo da sua vida toda, o seu imaginário foi sendo formado. Só que você não tinha consciência disso, você não tinha a menor ideia. Então, outras pessoas estavam formando o seu imaginário, não você. Você não tinha controle do que você estava consumindo. Você se deixou levar, na maioria das vezes, para assistir alguma coisa, assistir uma novela, assistir seriado, assistir filme. E mesmo assim, você escolheu assistir o seriado. Por exemplo, muita gente viu Friends, né? Você escolheu assistir Friends, você achava legal. Só que você estava ali aprendendo um monte de coisa lá, vendo lá. Então você estava aprendendo que amigos se pegam mesmo e não tem problema, que os relacionamentos são voláteis, você pega um e não dá certo, você termina, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro, né? Então você estava aprendendo um monte de coisa ali sobre amizade, sobre relacionamento, sobre valores, e você não estava nem reparando o efeito que aquilo estava fazendo em você. Então você estava ali consumindo, né? Porque eu nem sei quanto, mas nem sei quantas temporadas tem Friends, gente, mas acho que é mais de 20, eu acho, não tenho certeza não. Se alguém souber aí, me diga. Então, o seu imaginário estava lá sendo formado por quem? Por quem escrevia aquele seriado, as roupas que apareciam, a imagem que a mulher aparecia, se a mulher aparecia bonita, arrumada, se a mulher aparecia com o braço de fora, se a mulher aparecia com a perna de fora. Você estava lá consumindo aquilo, a sua imaginação estava sendo formada, mas não era você que estava conduzindo a sua própria formação, a formação do seu imaginário. Era o que? Era sei lá quem, né? O dono, o cara lá que estava... O diretor lá do seriado que estava lá escolhendo as coisas. Então não era você que estava conduzindo a formação do seu imaginário. Não era você que estava escolhendo, não era você que estava meditando sobre as coisas que você decidia escolher. Estava sendo jogado em você, assim, estava sendo, né? Você estava lá consumindo tudo aquilo e aquilo estava sendo assimilado pela sua memória e estava ficando lá na sua memória. Tanto que às vezes você fica anos assim sem ouvir uma música, aí você ouve uma música lá de 20 anos atrás, você sabe a letra inteira da música. Onde que isso estava guardado? Estava guardado lá na sua memória, na sua imaginação. Quando a gente hoje tem problemas, né? Problemas nos relacionamentos, problema com as pessoas, ou você tem um problema com você mesmo, você está angustiada, você se sente vazia, você tem ansiedade, você tem depressão. O que acontece? Você precisa avaliar da onde foi formado a sua imaginação. Então, por isso que eu digo sempre assim, é um exercício. Você pega um caderninho e você vai ao longo dos próximos meses, assim, você vai anotando naquele caderninho lá as coisas que você vai lembrando que você consumia. Desenho, que desenho você gostava? Por exemplo, eu gostava muito de She-Ra. Uma vez eu até me fantasiei de She-Ra no carnaval, quando eu era criança, veja você. Eu já me fantasiei também de Viúva Porcina no carnaval, quando eu era bem pequenininha, assim, tipo 5 anos. Eu lembro até que tinha uma novela também com a Maitê Proença, que ela andava em cima de um cavalo, né? Então isso tudo vai ficando na sua cabeça. E hoje, a maneira com que você se comporta é conduzida por quê? Pelas coisas que estão no seu imaginário. Então é por isso que agora, neste momento da sua vida, você precisa fazer uma reforma do seu imaginário, porque muitos dos problemas que você tem hoje na sua vida, seja em relacionamento, seja no trabalho, seja intelectualmente, seja a partir de você se sentir triste, você se sentir vazia, você se sentir angustiada, você se sentir usada, você se sentir rejeitada, você se sentir humilhada, enfim, todas essas coisas que você sente vêm do seu imaginário. Então hoje você precisa tomar as rédeas da situação, se embrenhar numa jornada para fazer a reforma do seu imaginário.
colocando novas coisas no seu imaginário. Novas por quê? Porque novas de coisas que você nunca consumiu. E quando você vai colocando novas coisas, você automaticamente vai jogando coisas fora do seu imaginário, porque você vai aprendendo novos conceitos, vai aprendendo nova visão de ver o mundo. Então você vai fazendo uma reforma, uma educação do seu imaginário e também vai fazendo um saneamento do seu imaginário. Você vai jogando, sabe assim, quando você em casa, mulher tem muito isso, você tem um monte de tralha lá, cacareco na sua casa, aí você vai fazer uma limpa lá, aí você vai vendo, caramba, olha isso aqui que tá guardado, você vai separando o que você tem que jogar fora, o que você vai doar pra igreja, você vai dar pra alguém que você conhece, pra sua empregada, pra alguém, assim, pra um vizinho, sei lá, pra uma tia, uma coisa assim, né? Então, a gente também precisa fazer isso no nosso imaginário hoje em dia. E qual a melhor maneira da gente fazer isso? A melhor maneira da gente fazer isso hoje é escolhendo o que a gente vai consumir. E uma riqueza que a gente tem hoje são o quê? São os livros, as histórias dos livros, a literatura. Afinal de contas, a literatura, ela existe para isso. Então, você consumir histórias de ficção através da literatura vai te ajudar muito. Por quê? Porque vai trazer uma nova visão de como as pessoas se relacionam. Você vai se aprofundar em várias possibilidades humanas que estão ali naqueles livros. E isso vai fazer o quê? Isso vai mudar a sua visão de mundo. Então, a visão de mundo e dos relacionamentos você tinha, quando você começa a ler histórias na literatura, a literatura vai ordenando a sua visão sobre o mundo. Porque elas são sempre histórias possíveis. Já que são histórias possíveis, são coisas que ou já aconteceram ou podem acontecer imediatamente ou pode acontecer no futuro com você. E a literatura também vai fazendo o quê? Quando você vai lendo literatura, lendo essas histórias, ela vai ordenando o seu mundo interior. Por quê? Por que vai ordenando? Porque vai jogando fora o lixo que tem, vai reformando o que tem, vai trocando. Ah, olha, relacionamento eu achava que era isso, mas nesse livro aqui eu tô vendo que é diferente. Vai ordenando, sabe quando você tem que ordenar seu guarda-roupa? Você tem que botar as coisas no lugar certo. Então, por exemplo, você não pode guardar blusa na gaveta de calcinha. Você não vai pendurar uma calcinha, você não vai pendurar uma meia, você vai pendurar blusa, vestido, camisa, né? Então, a literatura ela vai fazendo isso no seu imaginário, ela vai ordenando as coisas, ordenando o que você pensa de você, o que você pensa das pessoas, o que você pensa do mundo, o que você pensa das relações das pessoas, porque ela vai te dando exemplos concretos, exemplos possíveis de outras pessoas que poderiam existir, às vezes até existiram, né? Porque tem até alguns livros de literatura que é baseado em alguns fatos reais, ou então o autor ele viveu uma coisa parecida, né? Como, por exemplo, a gente tem autores aí como Graham Greene, que ele viveu histórias parecidas. Aí ele escreveu o livro baseado nessas histórias parecidas que ele viveu. O próprio livro, o primeiro livro que a gente vai ler no clube, que é a Felicidade Conjugal, que o Tolstói escreveu, é uma história baseada num romance que ele teve na juventude dele. Então, o que a literatura faz? Ela forma o seu mundo subjetivo, né? Ela vai ordenar e vai formar o seu mundo subjetivo. O que é seu mundo subjetivo? É aquilo que você pensa, né? São as coisas que você pensa, são as coisas que você acha, são os conceitos que você tem sobre as coisas, são as ideias que você tem sobre a coisa. E por que isso acontece com a literatura? Porque a literatura, ela vai transmitir para você costumes. Então você vai ver lá, nossa, nessa época e tal, as pessoas se vestiam dessa forma. Nossa, nessa época tal, as pessoas comiam isso. Nossa, nessa época e tal, os casamentos eram assim. Então, a literatura passa para você como era um costume de um determinado local, de uma determinada época. Ela também transmite para você comportamentos, como as pessoas agiam numa determinada época, numa determinada ocasião, como que o pai tratava a filha, como o marido se relacionava com a mulher, como eram os relacionamentos, sei lá, das irmãs, de tia, mãe e filho. E ela também vai fazer com que você tenha mais memória, porque ela vai botar na sua cabeça outras histórias. Então você vai às vezes lembrar, eu lembro daquela personagem assim, assim, assado, que agia assim, a pessoa que eu tô vendo aqui tá agindo parecida com ela. Ela também vai colocar na sua cabeça crenças.
Porque como vai estar ali se dando relações humanas possíveis, você vai pegar ali uma crença, você vai julgar aquelas pessoas ali através daquela história do livro e você vai criar uma ideia, uma crença sobre como aquilo ali se dá naquela determinada história. E ela também vai passar para você também, né, a mitologia, lendas, também vai passar para você algumas lendas. Há coisas que as pessoas acreditavam numa época tal, as pessoas acreditavam em tal coisa. Então, por isso que é muito rico e por isso que forma o seu imaginário. Porque se você ficar vivendo na vida cotidiana que você tem hoje, você não vai ter acesso a isso aí. Você só vai ter acesso às coisas em si mesmo, referentes a você mesmo e ao seu próprio mundinho, que é muito pequeno. Porque você só vai saber as coisas lá do seu trabalho, você só vai saber as coisas lá das pessoas que você convive, você só vai saber aquilo ali mesmo que se, tipo assim, se encerra em si mesmo. Você ali é meia dúzia de pessoas e um mini... Tem até um professor que fala assim, o sapo, ele mora num buraco, né, num buraco debaixo da terra. Quando ele olha para o céu para ele é um buraquinho, é o buraquinho que ele pode ver. Ele não tem noção assim que o céu é do tamanho do infinito, que tem várias estrelas, lua. Ele não sabe isso. Por quê? Porque ele só está enxergando o buraquinho. É mais ou menos isso que acontece quando a gente lê literatura. É como se o sapo saísse do buraco e visse o céu. Nossa, o céu é isso tudo. Ai, nossa, é. Finalizando, o que a gente precisa pensar? Quando a gente nasceu, mas a gente não era humanizado. Porque, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas existem algumas histórias, existem até alguns filmes, né? De algumas pessoas que nasceram, tem até o Mowgli, não é? Mowgli, o menino lobo, acho que é, né? Ele nasceu e foi entregue lá pros lobos, né? Então, ele ficou agindo como lobo. Então, o ser humano, ele não nasce assim, nasceu, já é ser humano, maravilhoso, que sabe de tudo. Não, a gente precisa ser civilizado para que a gente se torne verdadeiramente humano. Então, nós primeiro precisamos ser civilizados, precisamos saber o quê? Precisamos saber como são os costumes das relações humanas, quais são os comportamentos, quais são as tradições que passam de tempo em tempo. As festas juninas, elas são o quê? Elas são uma tradição de festa lá, né? Então, assim, por exemplo, você vai numa festa junina, você sabe o que você vai encontrar lá. Você sabe o que você vai encontrar? Pastel, canjicão, algodão doce, milho, polenta, fogueira, vai estar tocando, vai ter quadrilha. Você sabe o que você vai encontrar lá. Não é assim, você chega lá e na festa junina é uma rave, né? Aí não seria festa junina. Primeiro, a gente precisa se civilizar. E como a melhor maneira da gente se civilizar? Através da literatura, consumindo as histórias do passado que alguém escreveu, porque essa pessoa teve uma impressão ali sobre aonde ela vivia, sobre os costumes, sobre as relações humanas. A literatura faz a gente se civilizar. E quando a gente está civilizado, a gente tem ali noção dos costumes, dos comportamentos, de como as coisas funcionam, né? A gente pode, de fato, ser humano, ser uma pessoa verdadeiramente humana. E a gente existe para que a gente seja humano, a gente não existe para que a gente seja igual bicho. Então, a literatura, além de formar o nosso imaginário, e é importante a gente formar o imaginário, nós escolhermos o que a gente vai colocar dentro da nossa imaginação e não deixar que outras pessoas escolham aleatoriamente ou nos seduzam para a gente ficar lá vendo e revendo Friends, né? E só vendo aquilo, ficar com aquelas histórias na nossa cabeça. E uma coisa que acontece muito com a gente hoje é que a gente se sente vazia. Por que a gente se sente vazia? Porque a gente não tem nada dentro da gente. Então, quando fala assim, quais são as tradições? Você fala, não sei direito. Como é que as pessoas se comportavam? Você fala, não sei direito. Quais eram os costumes antigos? Você fala, sei lá. Por exemplo, no livro que a gente vai ler no clube, o primeiro livro que a gente vai ler é Felicidade Conjugal. Então, é um livro que foi escrito lá em 1800, no final de 1800, assim. Então, a gente vê o quê? A gente vê uma mulher que estava apaixonada, que se casou, que aí casa, vê que o casamento não é uma paixão maravilhosa, igual ela imaginava. Você quer coisa mais contemporânea do que isso? Quando você fala assim, antigamente as pessoas eram mais felizes no casamento.
Da onde você tirou isso? O próprio Tolstói tá contando lá no Felicidade Conjugal que não era bem assim. A gente tem outros livros que trazem isso aí. Ana Karenina, Madame Bovary, né, que são livros bem conhecidos que trazem essa mesma temática. Então a gente precisa saber os costumes antigos para que a gente tenha opiniões verdadeiras sobre a vida de hoje. E é por isso que muitas vezes a gente se sente vazia. Por quê? Porque como não há nada dentro da gente, a gente fica achando de achismo, assim, a gente fica achando que as coisas antigamente eram muito diferentes. Quando a gente vai ler os livros, os clássicos da literatura, a gente vê que não era tão diferente assim, não. Era bem parecido, né? Bem parecido. E aí a gente fala, caramba, olha isso. Esse livro foi escrito há quase 150 anos atrás e essa mulher aí vive o mesmo drama que eu vivo na minha vida cotidiana aqui, moderna, toda modernosa. A literatura, ela além de preencher o vazio que a gente tem, ela ordena o que já existe dentro da gente. Você pode ler qualquer literatura, tá? A literatura vai sempre ser ótimo para você. Não tem problema nenhum. Você pode ler a literatura que você quiser. Um beijo